Fala meus amigos e amigas flamenguistas, estamos aqui novamente para trazer mais um vídeo no canal com as últimas informações do Mengão. Se inscreve no canal, deixa seu like e deixa seu comentário, beleza? Vamos pro vídeo. Lesão confirmada, desfalca o Flamengo, pelo menos no primeiro Fla-Flu ele tá fora. Bom, agora temos um dilema de elenco do Flamengo, porque Bruno Henrique é o jogador que vem jogando na função do Pedro, exercendo a função de centroavante. Quais as alternativas que o Flamengo tem para essa posição? Tinha o Juninho, né, que voltou no sábado, né? Que vinha de contusão. Voltou sábado. Quer dizer, já estava no banco. Cebolinha tá machucado, né, Led? Cebolinha e Michael. Quer dizer, já é e além disso, né, o Bruno Henrique sendo decisivo nessa A não ser que eles sejam liberados, né? Mas eles estavam machucados, Cebolinha e Michael. Mas eu acho que o André perguntou mais na função de centroavante, né? Aí é Plata ou Juninho, né? Plata como falso 9 ali. Talvez seja essa a melhor solução em função do Plata tá jogado, né? Nesse... E o engraçado é que o Bruno Henrique se adaptou muito bem a essa função, né? Ele já não precisa mais fazer aquele trabalho que ele... até pela idade, tudo isso, né? De voltar junto com o lateral e depois ter que, né, fazer a jogada de linha de fundo. E ele conseguiu se adaptar a essa função sendo decisivo, como foi no primeiro assim, jogo. O Flamengo liberou o Carlinhos para o Vitória, que foi um jogador que não vingou, mas é da posição de centroavante. O Gabigol foi para o Cruzeiro, ficou só o Pedro. E ele trouxe o Juninho, que não é um 9 clássico, e é a contratação da Era Boto para o ataque do Flamengo. É um jogador voluntarioso, que pode até fazer a função de 9, mas você vê, rodando de novo as imagens dele, não me parece ser um atleta que você fale, pô, esse aqui vai jogar a final do estadual. O Flamengo vai buscar um outro tipo de solução, me parece, né? O que você acha? Eu acho que não, acho que ele vai botar o Juninho. A minha sensação, porque senão o Felipe até mexe demais com a hierarquia que ele construiu dentro do elenco. Ele está construindo um elenco. Você bota fé no Juninho para jogar uma final, por aquilo que ele mostrou até agora? O Juninho precisa ser colocado a teste, à prova. O Juninho precisa ser submetido a um jogo como esse. Ele precisa entrar no time principal desde o começo. O Juninho precisa... merece, porque foi contratado para isso, uma oportunidade como essa, cara. Esse é o jogo dele. Pô, você improvisa o Bruno Henrique ali, era para ser ele o segundo do Pedro, não vai. Aí o Bruno Henrique não vai ser nem o terceiro do Pedro. Eu acho que aí você perde o cara para a temporada. Eu não acho que seja impossível ele botar o Juninho, não acho. Eu acho que é uma possibilidade. Mas eu acho que ele vai botar o Luiz Araújo no jogo. Esse é um outro problema, né, Lédio? Aí ele bota o Luiz Araújo com Plata, talvez centralizado pela direita, mas ele pode fazer mais uma coisa, ele pode botar o meio campo com um Pulgar, com o Gerson e com a Arrascaeta. E botar, além do Luiz Araújo e do Plata, botar o Matheus Gonçalves. Porque, eu queria debater o seguinte sobre o Luiz Araújo. Sobre o Luiz Araújo. Pode falar. O Lino deu o argumento dele que se você não coloca o Juninho, você perde o cara para a temporada. Chegou como reforço, aí não vai jogar. Por outro lado, se você não coloca o Luiz Araújo agora, você não faz justiça a um atleta que vem saindo do banco e jogando muito bem. Não, até na transmissão domingo eu falei, o Felipe vai ter um problema, porque o que está jogando o Luiz Araújo, ele vai ter que jogar com 12. Entendeu? Eu não sei quem vai sair, isso é um problema dele. Mas o que o Araújo está entregando nesse momento, né, ele vai ter que ter essa oportunidade. E tem outra coisa, não sei se ele quer fazer isso, mas ele pode botar o Luiz Araújo e o Juninho. Ele pode botar também. Ele pode botar o Juninho centralizado, Luiz Araújo do lado, de um lado, o Plata do outro, de repente até mais por dentro, junto com a Arrascaeta, e abre mão do De La Cruz. Ele pode fazer isso. Não, o De La Cruz, depois do que ele jogou no sábado também. Jogou muito bem. Ele tem para quem estava machucado. O que é que acontece? Ele tem várias variantes. O De La Cruz, ele dá um ritmo, principalmente na saída de bola, nessa transição, que poucos jogadores do elenco, ele acelera o passo quando ele tem habilidade, tem qualidade. Ele está jogando diferente do que ele jogava no River. Não, e a entrada dele, o que é que acontece? Deu mais ainda uma liberdade para o Gerson. O Gerson ocupou uma posição no último sábado que ele ficou entre o quarto zagueiro e o lateral esquerdo, né? Do Vasco, do Freitas e do Piton.
E incomodou demais essa marcação, que o Piton não sabia se saía, o Freitas também não sabia se saía, e o que acontecia? Ficava, né? Porque quando ele puxa, ele arrasta e traz o espaço. E o Wesley estava lá na linha lateral. É um posicionamento que é difícil para o adversário saber se ele sai ou se ele fica, entendeu? E isso daí facilita demais. Pulgar. Não, eu acho que ele vai botar o Araújo, se não puder, ele vai botar o Pulgar, Plata no meio. E Arrascaeta. Luiz Araújo... Plata. E o De La Cruz no meio também. De La Cruz no meio. 4 no meio. Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta. O Gerson aberto na direita. Exatamente. Com Araújo... Araújo e Plata. Curioso que o Flamengo... É que Luiz Araújo e Plata, me permite, Rizek, Luiz Araújo e Plata são jogadores que, saindo do banco, mudam o jogo. Você precisa ter um dos dois no banco para mudar o jogo. Cebolinha? Não, o Cebolinha está machucado. Tá machucado. Eu não sei se ele seja liberado. Ele e Michael. Aí você vai tirar um Juninho do banco para mudar jogo, você vai... É por isso que... Mas aí você muda taticamente, né, Lino? Você bota um homem Juninho, enfiado. Mas o Cebolinha não se sabe se ele terá condição de jogo para quarta Ele ainda, tem né? que ser liberado. Ele não estava no banco sábado. Ele tem que ser liberado. Tá. Aí você, por exemplo, um jogador que pode mudar, volta, insisto, que pode entrar no segundo tempo e mudar o jogo, ou ajudar a mudar o jogo, Matheus Gonçalves, que está numa grande fase. Pode ser. Mas é que... O Flamengo tem de onde tirar. É que o Luiz Araújo está dando tão certo vindo do banco, pegando o adversário mais desgastado, com o nível dele resolvendo. Mas ele entrando ali no primeiro jogo contra o Vasco, né, que foi no Newton Santos, ele começou jogando, ele jogou demais, chutou a bola na trave, criou várias. Eu acho que ele vai ter que arrumar uma brecha para botar ele para jogar. É outro taticamente que ajuda demais. Pode ser que a gente erre, mas eu acho praticamente impossível o Luiz Araújo não entrar nesse jogo. Acho muito. Não, eu acho que seria. O Lino tocou num ponto importante. Perdeu o Juninho para a temporada. O outro é não fazer justiça a quem vem sendo do banco e jogando muito bem. E acho curioso mesmo, gostaria de ter a chance de entrevistar, perguntar sobre a formação de elenco, porque o Flamengo libera o Carlinhos, perde o Gabigol e traz um jogador que não é um centroavante exatamente, que é o Juninho. Então assim, o Flamengo hoje não tem um jogador com as características do Pedro, um 9 clássico, da qualidade, não, óbvio que você não vai ter como reserva, mas das características do Pedro, o Flamengo hoje não tem no seu elenco. Ele tem que improvisar, como é o Bruno Henrique, que é uma ótima improvisação. Para que você ia ter dois jogadores com a mesma característica na mesma posição? Porque o Pedro não está jogando. Não, você tem um cara com o Vitor Roque, você tem um cara grande, um cara de movimentação. Ele já contratou o Juninho para ser a carta reserva do Pedro, com outra característica. Cara. O que a gente ouviu do Juninho, o que eu ouvi do próprio Felipe do Boto sobre o Juninho é outra história, que é um jogador que dá muito combate. Então, diferente do Pedro. Eu acho que mas a ideia é ser diferente do Pedro. Na montagem do elenco, a ideia não é ter dois Pedros. Então, mas eu estou rebatendo essa ideia. O que eu acho que chega um momento que faz falta você ter um centroavante reserva no seu elenco. É isso faz que eu falta. quero chegar. O que eu acho, não é uma informação, eu acho, é que eles usaram o estadual para observar o que eles têm e na janela antes do Mundial eles vão contratar mais um. Tanto que aumentaram, né? Tem uma grana aí chegando. Eles vão é bem provável que contrate mais um atacante, que pode não ser o Pelé, mas mais um atacante importante para ajudar. E outros jogadores, que o Flamengo vai fazer. O que o Flamengo identificou? O que o Flamengo identificou? Ele identificou que os atacantes que ele tem hoje são muito parecidos. Cebolinha, Luiz Araújo, identificou Mateus inclusive todos que jogam pelo lado, isso. Identificou isso porque viu que em jogos contra times muito fechados, sem muito espaço para velocidade, faltou um jogador mais parecido com o Everton Ribeiro, um jogador mais criativo pelo lado. Então o Flamengo busca esse jogador diferente pelo lado. Tipo o William, que é um jogador que, aquele ponta, inclusive o William foi citado como exemplo. Jogador que tem soluções sem muito espaço, sem muito campo a correr. De característica, o William. E para mim também está claro que faz falta um centroavante para ser alternativa ao Pedro. Até porque quando você quiser ter um centroavante em campo ninguém sabe e o Pedro não puder jogar, você não tem. Para um clube que tem o dinheiro que tem, a condição que tem de formar um elenco completo, como é o elenco do Flamengo na defesa e no meio-campo hoje, por exemplo, eu acho que falta esse jogador para ataque. É que ninguém sabe como é que o Pedro vai voltar. Ele vai voltar e não é assim, cara. O Pedro voltou, começou a jogar. Ele vai levar um tempo ainda, não vai ser tão rápido. Não sei nem se ele chega voando no Mundial. Eu acho que isso não tem dúvida, né? Até pela compreensão física dele, né? Um jogador alto, quer dizer, não tem uma idade tão avançada assim, mas ele teve uma lesão muito séria, né? Pelo menos que a gente tem visto na recuperação dele, o trabalho de recuperação, ele já está com uma mobilidade bem legal, mas
o ritmo de jogo para voltar vai demorar um pouco. O Flamengo tinha 3 centroavantes ano passado. 3. Pedro, Gabigol e Carlinhos. Agora tem um no elenco. O problema não foi mandar embora, o problema foi não trazer. Tem um menino. Sim, e o menino, que já estava no ano passado. Não, o Arcian. Ele tem 4 gols no campeonato. Ele tá lá, cara. Sim. Mas ninguém especulou ele para jogar um jogo grande. Então, eu acho que se tiver que jogar um, vai ser o Juninho. Centroavante, jogador para aquela função de 9, o Juninho. Mas eu acho que ele vai... Cara, certeza que o Luiz Araújo joga. Sabe o que é, Lédia? Perdão, Lino. É porque se ele tivesse um pouco mais de tempo para treinamento, mas o jogo é já depois da manhã. Depois da manhã. Então eu acho que ele vai usar o que estão mais jogados. Entendeu? Vai fazer uma modificação, uma improvisação ali. Entendeu? Pode ser que seja até a entrada do Juninho. Mas eu acredito que, pelo que o Araújo está jogando e o Plata também, ele vai... E como teremos tempo para debater... Então telefona pro Carabag lá. Bate um papo com o Carabag. Porque se não faz sentido, por que contratou o Juninho então, cara? Mas o Juninho tava machucado também, cara. Ele voltou agora, isso que eu tô falando. Agora ele tá bem, cara. Agora ele tá bem. Então, é que eu acho que o Juninho... Acho não. Eu ouvi... Acho que você estava nessa mesma conversa. Ouvimos do Flamengo que o Juninho não é exatamente um camisa 9. Ele tem outras valências. Então, assim, o Juninho não é exatamente o jogador para ser reserva do Pedro. Eu vou mais pela parte física, entendeu? Acho que nesse momento, um jogador que ficou um tempo parado, como ele ficou, você entrar numa decisão, você não vai estar ajudando a ele. Você vai ter, a não ser que ele esteja fisicamente, sei lá, numa situação muito melhor daquela que a gente... Não, e o Flamengo também não enxerga o Juninho como um 9 clássico, não enxerga o Juninho como um centroavante. Sobre o jogo de sábado, vamos ter tempo para debater o substituto do Bruno Henrique. Sobre o jogo de sábado, alguma surpresa em mais uma vitória do Flamengo sobre o Vasco? Eu já escrevi, Tá de novo aqui, mas podia ser o de novo pro Flamengo e Vasco, né? Vamos colocar já os números do confronto. Vou usar um termo que o Lédio Carmona já usou recentemente. É constrangedor. Vamos trocar aqui para os números de Flamengo e Vasco. É constrangedor o retrospecto recente do Vasco contra o Flamengo. Constrangedor. Mas alguém esperava algo diferente de sábado? A gente está vendo números e informações da soberania rubro-negra no Clássico. O Vasco não vence o Flamengo há 10 jogos. A última vitória do Vasco em cima do Flamengo foi em 23. Gol do Puma. Nos últimos 32 jogos, 19 vitórias do Flamengo e 2 triunfos do Vasco. No Brasileiro de 24, o Flamengo goleou o Vasco por 6-1 no Maracanã. E o Vasco não vence uma final em cima do Flamengo desde 1988. E não esquece que no Brasileiro de 2023 o Flamengo fez 4-0 no primeiro tempo. E parou e o jogo terminou 4-1. Não, eu não esperava outro resultado diferente. Aí, cara, é muito simples. É fácil analisar isso aí. É um time muito forte contra o outro que é muito mais fraco que ele, cara. Então, o mais forte vai ganhar do mais fraco. De cada 10, no mínimo 9, cara. A gente chegou nessa situação. Não tem muito que enfeitar o discurso sobre isso, cara. Dói nos vascaínos, é constrangedor, é frustrante. Cara, mas nesse momento e nos últimos anos é assim. O Flamengo é muito melhor que o Vasco. Isso não tem nada a ver com o tamanho do Vasco, da história do Vasco. É o momento atual. O Flamengo é muito melhor que o Vasco. Então, cada 10 jogos ele vai ganhar pelo menos 9. Até que esse ciclo se renove e o Vasco consiga voltar a ser a jogar contra o Flamengo do tamanho que o Vasco merece, entendeu? Isso é um erro esse gol do Vasco, você vê que é um erro de posicionamento, né? Olha aqui. Do Wesley juntamente com o Arrascaeta. E a furada do zagueiro, que a bola no que pé proporcionou, que proporcionou o Nuno fazer a finalização. Mas você sentia pelo jogo que o Flamengo poderia fazer um gol a qualquer momento, em função daquilo que estava acontecendo. Estava conversando com o Lédio antes aqui, André, sobre um dos problemas que vai precisar o Carille resolver o mais rápido possível. O Vasco, quando ataca, ele tem um problema de recomposição muito grande. A maioria dos times que você vê jogando um futebol que agrade, todos eles têm essa recomposição com uma velocidade absurda, que já começa fazendo essa marcação na saída de bola do adversário, ou então quando você perde na continuidade da jogada, coloca pelo menos 7 jogadores na sua parte defensiva.
O Vasco tem essa dificuldade. E mostrou isso, pelo menos, nesses 2 jogos, quando ele era atacado. Não tem uma força ofensiva tão forte. Então você vê o próprio Verratti se desgastando demais, com bolas longas, ou então tendo que ele puxar o contra-ataque. Né? Que é completamente inviável. Então você precisa... O Nuno deu uma arrumada, deu um equilibrado no meio-campo, juntamente com o Paulinho e com o Hugo. Talvez a entrada até do Cocão, né, do Matheus, reforçar ali na cabeça de área, pudesse reforçar um pouco mais. Aí você perde em termos ofensivos. Tem muito trabalho ainda para ele fazer. Mesmo assim, em alguns momentos do jogo, foi um time que jogou de igual para igual. Tentou competir, foi digno. Eu acho o seguinte, o Vasco, para você encarar o Flamengo hoje, com a diferença técnica que existe, ele tem que jogar sempre com 3 volantes. 3 volantes. Reforçar a marcação, como foi no primeiro jogo. Aí dessa vez ele abriu um pouco mais, de novo ele competiu, saiu na frente, mas a diferença é muito grande. Tem que dar tudo certo, tudo errado com o adversário. E o Flamengo, não sei se o Maestro concorda, ele fez um bom jogo, mas não foi um jogo nota 10. Foi um jogo nota 7,5. Um jogo suficiente. Suficiente para ganhar do Vasco. Para ganhar do Vasco, ganhar do seu rival. Quando o Flamengo faz um jogo nota 9, 10, é 6-1. Pois é, exatamente. Não, e outra coisa que o Carille até reparou, e realmente a gente viu novamente no sábado, né, Lédio? Quando toma um gol, parece que abaixa a guarda. Quer dizer, não tem uma reação, tá claro, né? Que... tomamos o gol, sabe aquela coisa ali, de motivação direta. Parece que abaixa a guarda. E isso a gente vê. Agora, vê se você concorda. Você fez um post recente sobre isso. Você usou a palavra constrangedora, né? Tem sido o embate... O jeito que o Vasco acaba se entregando nos jogos também, né? Principalmente quando toma o gol, né? É constrangedor a diferença técnica. Embora o maior rival do Vasco seja o Flamengo, isso não vai mudar com o que eu vou falar. Não. Mas no momento, o adversário do Vasco não é o Flamengo. Não. O Flamengo hoje briga por título de Libertadores, vai jogar o Mundial, briga por Copa do Brasil, por tudo aquilo que disputar, tem elenco incomparável ao do Vasco. Se o Vasco achar que a missão dele é ganhar do Flamengo, ele vai se ferrar, cara. A missão do Vasco hoje é se reerguer, cara. Exato. O Vasco tem que olhar para ele, não para o Flamengo. Exatamente. Então o Vasco tem que ter dinheiro para montar um elenco, reformar São Januário, se reestruturar, porque a diferença não é só técnica, é uma diferença gigante hoje de estrutura, de orçamento, assim, de expectativa mesmo daquilo que você pode fazer no futuro recente. Se o Vasco mirar o Flamengo, e hoje o Flamengo é inatingível para o Vasco, ele vai ser muito infeliz. O Vasco tem que mirar o próprio Vasco nesse momento.